Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, querido amigo, banha. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel e estou aqui hoje para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical na lição dos jovens. Esse trimestre nós estamos estudando o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, que é o título da nossa revista. E a revista de hoje, ou melhor dizendo, a lição de hoje, que data do dia 23/5/2021, que é a lição de número 8, traz por título A Impureza da Igreja de Corinto, Repreensões e Exortações. Você, meu amigo, minha amiga que sempre está aqui, querido irmão e irmã, é sempre um privilégio estar com você. E você que está chegando agora ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Por certo, nosso canal será um canal de bênção para você. Então, estamos hoje na 8ª lição. Lição essa, a impureza da igreja de Corinto. O nosso texto do dia, que diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Ô glória, né? A Bíblia diz que Deus, né, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Cristo foi crucificado no meu e no teu lugar. Ele pagou a nossa dívida para com Deus. Ele é, então, o nosso Senhor, o nosso Salvador, né? Glória seja dada a Jesus e a sua obra redentora da cruz do Calvário. A nossa síntese de hoje: a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados, né? Então a gente vai enfatizar muito sobre a disciplina nessa videoaula de hoje. O nosso objetivo geral no primeiro tópico é compreender o significado e a necessidade da disciplina na igreja de Corinto. No segundo subtópico, mostrar a disciplina como preservação da santidade da igreja. E no terceiro tópico, conscientizar do cuidado com a pessoa depois da disciplina, né? A disciplina não é um ato, né, aonde a gente ali expõe aquela pessoa, quem sabe, uma vergonha, um vitupério. Não, muito pelo contrário. A disciplina bíblica é um ato de cuidado, de zelo, de amor por aquela alma, visando a sua saúde espiritual, a sua salvação, né? Glória a Deus. O nosso texto bíblico desta lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao verso 13. Para concluirmos então a nossa introdução, no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, Paulo registra um problema na igreja que era um verdadeiro escândalo de ordem moral, inconcebível até mesmo no paganismo, né? Ou seja, estava acontecendo um problema na igreja de Corinto, que ele era um problema inconcebível até mesmo para as pessoas que não são da igreja, até mesmo para os ímpios, né? Essa prática que estava ocorrendo, que a gente vai aprofundar logo mais à frente, mas até mesmo para os ímpios, essa prática que estava ocorrendo na igreja de Corinto, isso era motivo de escândalo, né? E o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Paulo vai nos dizer no capítulo 5 da primeira carta, versículo 1, ele diz assim, ó: geralmente se ouve que entre vós há fornicação, né? Em outra tradução vai dizer prostituição, né? E fornicação tal que nem ainda entre os gentios, né, se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai, né? Então olha bem, né, a grande ênfase que Paulo vai dar nesse problema da igreja, que ele vai dizer assim: olha, gente, ainda nem entre os gentios isso é normal, né? O que é normal, né? Alguém haver possuído, né, ou tido relações sexuais com a mulher de seu pai, ou com a sua madrasta, no caso da lição da Bíblia aqui. Então Paulo vai fazer uma poderosa crítica, né? E vai dizer, olha, nem entre os gentios é normal que aconteça isso, quiçá no meio da igreja de Cristo, né? Um dos membros da igreja havia se amaziado, né,
com sua madrasta. O apóstolo censura duramente a igreja, que parecia estar indiferente com a vexatória situação. Ele propôs uma ação que não era e continua não sendo agradável: a aplicação da disciplina para a preservação da igreja como corpo de Cristo, né? A disciplina, ela não é agradável, né? A carne humana, né? Mas a gente sabe que ela tem um grande efeito no mundo espiritual, e a gente faz isso, e deve ser feito isso, para preservar aquela alma, para preservar a saúde daquela igreja, do corpo de Cristo. Com isso, então, concluímos a nossa introdução. E eu quero te pedir, se tudo isso já está sendo bênção para a tua vida, que tu me ajude aqui no meu canal. Como é que tu me ajuda? Curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Eu já te convido, a aula não vai começar, a aula já começou desde o momento da saudação. Então você que ainda não pegou a sua Bíblia, seu marca-texto, o seu bloco de nota e a sua revista, assim como eu já peguei, pegue-a, porque agora a gente vai entrar nos nossos tópicos e subtópicos, e como sempre, resumi-los de uma forma clara, prática e bem objetiva. A gente sempre toca nos pontos principais da lição, mas você, professor, você, professora, você faça a leitura total da lição. Eu sempre indico toda a leitura, leia tópico por tópico, todas as linhas, para o melhor compreendimento, para o melhor crescimento. A gente aqui, por não querer deixar um vídeo muito extenso, a videoaula muito longa, a gente toca nos tópicos principais. E isso tem sido bênção para a nossa vida. Então, tópico 1, o significado e a necessidade da disciplina. O tópico 1 tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles, respeito e cuidado com o corpo de Cristo, né? Isso vai abranger o versículo 1 a 3 do capítulo 5 da primeira carta, né? Paulo inicia o capítulo falando a respeito de um caso de imoralidade sexual que estava causando escândalo. Ao que tudo indica, a igreja de Corinto não estava alheia às práticas imorais da cidade, e Paulo se vê obrigado a repreendê-lo severamente, pois havia um caso de fornicação entre um enteado e a sua madrasta, o que o apóstolo afirma que nem mesmo entre os gentios havia tal imoralidade sexual. Na língua grega, né, imoralidade sexual traz a palavra por porneia, né? O que é isso? Então Paulo identifica um grande problema dentro da igreja de Corinto, igreja essa que ele mesmo, o apóstolo, plantou, e ele vai tratar severamente desse problema, né? Só que Paulo vai perceber que a igreja, que a liderança da igreja em Corinto, eles não estavam dando muita, como podemos assim colocar, eles não estavam dando muita atenção a esse problema, ou melhor dizendo, eles estavam fazendo vista grossa, né? Eles estavam botando panos quentes nesse problema, e eles não estavam tratando, né, a raiz do problema, né? E quando Paulo fica sabendo disso, Paulo não fica indiferente. Ele trata sobre o problema severamente, né? Diante desse quadro, a palavra de Deus traz um importante instrumento restaurador para a igreja. Qual é esse? A disciplina eclesiástica, né? De maneira geral, a disciplina deve ser aplicada quando outros meios, como por exemplo, o aconselhamento e a orientação pastoral, não surtem efeitos, né? Então, antes da disciplina, ninguém é disciplinado do dia para a noite ou por nada, né? A gente aconselha, né? A gente orienta, a gente vai orientando, a gente vai aconselhando, mas quando a gente vê que aquele indivíduo não está mais assim, como posso dizer, ele está indiferente, na verdade, ao que o pastor vem orientando, ao que a liderança vem aconselhando, esse cara está indiferente. Então a disciplina nesse momento é o último recurso, mas ele é um recurso que não é dispensável, ele é um recurso importante, embora não seja tão normal assim a gente vê pessoas disciplinadas, né, dentro da igreja, até porque a igreja ela é constituída de uma grande massa de pessoas maduras espiritualmente. A gente vê que são casos isolados que se precisam disciplinar dentro da igreja, mas glória a Deus pela disciplina. Entretanto, quando o caso revela uma atitude impenitente do pecador, não há outro remédio senão a exclusão do inflator, né? Eu queria um texto que eu julgo ser importante nesse momento. Você que
sempre está conosco, já com certeza está com a sua Bíblia aberta, com o seu marca-texto e o bloco de nota para tomar nota de todos os textos que a gente passa durante a lição. E você que está chegando agora, a gente sempre disponibiliza muito material bíblico para agregar às nossas lições, então acompanhe conosco a leitura. Eu vou ler o texto aqui de Mateus, capítulo 18, do verso 15 ao verso 20. Acompanhe comigo, diz assim a palavra: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e como um publicano. Então o que a palavra nos orienta? Olha, quando um irmão pecar contra ti, quando um irmão errar o caminho, quando um irmão fazer algo que não convém aos santos que se faça, vai e repreende-o. Se ele aceitar a repreensão, a Bíblia está dizendo: ganhaste teu irmão. Mas se ele não aceitar, vem ainda, pega 2 ou 3 testemunhas e vai novamente e repreende-o. E se ele não aceitar ainda com 2 ou 3 testemunhas, conta à igreja, né? E se ele ainda não ouvir a igreja, então considera ele como um gentil, como um homem ímpio, como uma mulher ímpia, né? Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Por quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então o que Cristo está nos dizendo? Que a igreja tem poder e autoridade para desligar um membro do corpo. E uma vez que esse membro é desligado no corpo aqui na terra, ele é desligado do corpo lá no céu também. Claro, obviamente julgando e ponderando diante de uma reta justiça pela palavra de Deus. Então a gente entende que a igreja tem poder e autoridade para tal. Para concluirmos, a disciplina não é um ato de vingança, mas uma atitude terapêutica para a cura de um grande mal que esteja afetando a igreja. Portanto, trata-se de uma atitude de respeito e cuidado com o corpo de Cristo. A disciplina é necessária para preservar o templo de Deus, ô glória! E qual é que é o grande, para encerrarmos, né, esse tópico, qual é que é o grande motivo da disciplina? Eu quero deixar bem frisado isso nesse tópico. O motivo da disciplina não é vingança, não é vaidade, não é para envergonhar o irmão ou a irmã. O motivo da disciplina é visando a restauração daquela alma, a restauração daquela pessoa. Glória a Deus. Com isso, então, concluímos o subtópico 1, avançamos agora ao subtópico 2, que traz por subtítulo: a disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto, né? Então a gente vai perceber que a gente não deve tomar decisões extremas como a questão de disciplina, de exclusão de cunho único, né? Mas sempre buscar, então, o auxílio e o aconselhamento de mais pessoas, né? A Bíblia vai dizer que na multidão dos conselheiros está a sabedoria, né? Então, para a gente tomar uma decisão sábia, a gente deve sim buscar conselhos nas pessoas mais experientes, nos nossos líderes, pastores, porque com certeza eles vão ter uma palavra e uma direção vinda de Deus para nos orientar. A aplicação da disciplina com exclusão de membros é uma ação extrema a ser tomada na igreja, porém, em muitos casos, faz-se necessária. Não é uma das atitudes mais populares de um líder, né? Não é uma atitude muito popular e que não populariza muito um líder ter que excluir alguém, né, do corpo de Cristo, da igreja, né? Mas a gente vê que às vezes se faz necessário amputar um membro para preservar o corpo, né?
E eu quero ir a um texto contigo nesse momento, que está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6, que diz: porque o Senhor, né? Que Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor corrige a quem ama, né? E açoita a qualquer que recebe por filho. Então a gente nota que Deus, ele tem a repreensão, né? E a correção como um ato de amor para com os seus filhos. No entanto, dependendo do impacto para a igreja e para a sociedade, a medida não pode ser evitada. O apóstolo Paulo assevera que essa era uma decisão necessária e que deveria ser tomada em conjunto na igreja local, né? Então a gente nota, assim como eu já falei, frisando novamente, que nunca é bom amputar um membro do corpo, mas que muitas das vezes é necessária a amputação de um membro para a salvação do corpo. Eu me lembro que os meus tios, eles moravam no interior e eles eram plantadores de soja. E o tio sempre conta que uma vez eles estavam colhendo soja, e quando a tia levou a mão para pegar o soja, uma cobra coral picou o seu dedo polegar. Quando ela levou a mão, a cobra picou o seu dedo. E a gente sabe que 30, 40 anos atrás, a picada de uma cobra coral no interior, sem recursos, sem meio de transporte rápido, era praticamente a sentença de morte, né? Então, quando a cobra picou a minha tia, ela gritou pro meu tio, o tio veio correndo e cortou o dedo dela na hora, para que o veneno não chegasse na sua corrente sanguínea, assim salvando minha tia. Então, o tio amputou o dedo da tia na hora da picada. E não é bom amputar, mas a amputação daquele membro da minha tia, do membro polegar da minha tia, foi o que salvou a vida dela naquele momento. Então a gente nota que a amputação, ela nunca é boa, mas às vezes ela é necessária. Glória a Deus. Concluímos assim o subtópico 2, avançamos ao subtópico 3, que traz como subtítulo: disciplina é um tratamento para a cura espiritual, né? Da metade para o final, a expressão seja entregue a Satanás, que Paulo usou, né, quando tratou desse assunto, tem causado muitas dúvidas em alguns leitores, mas o apóstolo Paulo deixa claro que a disciplina era para a destruição da carne, versículo 5, né? Logo, se o faltoso mudasse o rumo e alterasse o comportamento, seu espírito seria salvo. Assim, fica claro que a intenção do apóstolo não era descartar o pecador, mas salvar a sua alma, né? Assim como o objetivo do meu tio não era matar minha tia, mas era salvar a sua vida, né? Quem sabe alguém olhou de longe, obviamente que eu estou fazendo aqui uma metáfora, mas quem sabe alguém olhou de longe e disse: meu Deus, está matando a sua esposa. Claro que não, ele estava salvando a vida dela, né? Mas ele precisou, para salvar a vida dela, feri-la, né? Então a gente nota que para situações extremas, muitas vezes é necessário medidas extremas, né? Glória seja dada a Jesus. Com isso concluímos o tópico 1, avançando assim ao tópico 2 da revista, que traz por título: a disciplina como preservação da santidade da igreja. O tópico 2, ele tem também 3 subtópicos, sendo o primeiro deles a metáfora do fermento velho. Do meio para o final, alguns de Corintos, em nome da liberdade, em vez de tratar do caso, orgulhavam-se disso, né? Então, a gente nota que tinha algumas pessoas ali introduzidas na igreja de Corinto, que em vez de tratar do assunto, né, eles se vangloriavam pelo ocorrido, né? E Paulo vai dizer assim, a gente entende que tem muitas pessoas, queridos irmãos, eu falo para jovens também nessa lição, você menino, você menina, a gente não pode usar da liberdade para a libertinagem. Liberdade, ela é diferente de libertinagem, né? O que é liberdade? Liberdade é poder de escolha, né? Liberdade é o poder escolher o pecado, mas decidir escolher a Cristo. Tem muitas pessoas que usam a graça que nos é oferecida para pecar,
mas a graça que nos liberta, ela nos leva e ela nos impulsiona a escolhermos a santidade. Paulo, anote esse texto que é importante para a minha e para a tua vida e para esse momento da lição, 1 Coríntios 6,12, Paulo vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: olha, eu sou livre em Cristo para escolher qualquer coisa, mas eu não vou me deixar dominar pelas coisas do mundo, e eu vou escolher a cada dia, a cada manhã, a cada nascer do sol, a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Escolha Cristo, decida por Cristo, se afaste do pecado e chegue com confiança ao trono da graça de Deus, porque no trono da graça há vitória para a minha e para a tua vida. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Aqui Paulo, continuando, aqui Paulo utiliza a metáfora para exemplificar que, assim como o fermento na preparação do pão faz crescer toda a massa, o pecado não tratado se alastra rapidamente na igreja, né? O que Paulo está dizendo, né? Se caso não tivesse sido tratado esse pecado, se tivesse sido tolerado pela liderança, todos os outros membros daquela igreja, daquela comunidade, daqui um pouco estariam cometendo pecados iguais ou piores, baseado no pecado inicial que não foi tratado. Eles iam talvez pegar, porque sabe que pessoas maldosas, elas sempre usam dessas oportunidades para querer justificar o seu pecado. Daqui um pouco alguém ia ver a falta que a liderança tinha cometido de não tratar, de tolerar aquele pecado, ia fazer algo pior, e se alguém falasse, ele usaria aquele pecado dizendo: olha, ele fez e ninguém falou nada, então estou fazendo, né? Então a gente nota que quando acontece alguns tipos de coisas dentro da igreja que fogem do costume dos santos, a liderança precisa tomar posição, precisa tratar, precisa cuidar, orientar, disciplinar se necessário, para a preservação do corpo de Cristo. No finalzinho, para encerrarmos, o capítulo 6 demonstra que o fermento da imoralidade já estava agindo naquela igreja. Olha que perigo isso, né? Olha que perigo isso. Então aquilo já estava se alastrando, né, pela membresia daquela igreja. Isso é muito perigoso, é muito prejudicial à saúde da igreja. Glória a Deus. Com isso, então, avançamos ao subtópico 2, do tópico 2, que traz por subtítulo exortação à pureza cristã. Do meio para o final diz assim, ó: na nova aliança, a celebração da libertação da igreja de Cristo se dá no culto da Santa Ceia, que mais à frente o apóstolo, mais à frente na carta aos Coríntios, né? A gente está no capítulo 5 da carta aos Coríntios, mais à frente no capítulo 11, né? A partir do verso 23. Mais à frente o apóstolo orientará na carta: para uma igreja ser impactante e transformadora, é necessário se apresentar com um comportamento puro, digno e contrário ao comportamento imoral da sociedade atual, que seja capaz de atrair as pessoas de boa vontade para o evangelho de Cristo, né? Então o que Paulo está dizendo é que a igreja tem que fazer a diferença no meio de uma sociedade corrompida, né? A igreja ela não tem como não estar inserida no meio de uma sociedade corrompida, mas ela tem condições de não se corromper com a corrupção daquela sociedade, fazendo assim então a diferenciação, melhor dizendo, dos que servem para os que não servem, para assim atrair as pessoas que ainda não conhecem a Cristo para vir e seguir ao Cordeiro de Deus. Assim como e quando a Bíblia está falando, ou melhor dizendo,
A lição está falando da libertação. Assim como os israelitas precisavam tirar e se apartar de todo o fermento no advento da Páscoa, porque para o israelita o fermento simboliza o pecado, assim devemos nós se despir de todo o pecado para nos achegar a Deus, né? Então, assim como os israelitas tiravam todo o fermento da sua casa por ocasião da Páscoa dos judeus, assim nós devemos tirar de nós todo o pecado para nos aproximarmos de Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa lição até aqui. E se tudo isso está sendo bênção na tua vida, eu te peço mais uma vez, me ajude aqui nesse canal. E como é que me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. Avançamos então ao último subtópico do tópico 2, que traz por subtítulo: Paulo havia advertido por carta a igreja a respeito da prostituição. Paulo cita uma carta que se perdeu. Nela ele havia já advertido sobre os perigos de se associar às pessoas da igreja que se prostituíam, né? Então o perigo de tu fazer amizades, né, com pessoas ímpias, com pessoas que estão no erro, que estão no engano, que estão no pecado. Você jovem, você menino, menina, cuide as suas amizades, cuide com quem você faz aliança, cuide com quem você anda, com quem você partilha a sua vida, porque a Bíblia vai dizer, e a gente já vai citar esse versículo, mas a Bíblia vai dizer que os maus costumes, né, eles corrompem as boas práticas, as más amizades, as más conversações. Logo, vamos aprofundar isso. Pois tal comportamento não poderia ser incentivado e nem tolerado dentro da igreja do Senhor, né? 1 Coríntios 6,18 vai dizer assim, fugir da fornicação. Olha que interessante, a Bíblia está dizendo aqui, em 1 Coríntios 6,18, fugir da fornicação, fugir da prostituição. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer no outro versículo assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando o nosso adversário for o diabo, a gente resiste e o diabo foge. Mas agora, quando o nosso adversário for a prostituição, for a fornicação, a gente deve fugir da aparência do mal. Olha que conselho poderoso para a minha e para a tua vida. A vida pregressa do velho homem deveria ficar no passado. Como membro da Igreja de Cristo, o cristão deve ter uma vida separada, principalmente da prostituição, uma prática comum e tolerada na cidade de Corinto. O apóstolo é severo na sua admoestação, pois ele exorta, abre aspas, né? Ele exorta, abre aspas, não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, né, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, né? Ele ainda acrescenta que, abre aspas, com o tal nem ainda comais, né? Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que não existe crente avarento, que não existe crente idólatra, que não existe crente maldizente, ou seja, fofocador, que fala mal dos irmãos, não existe crente beberrão e nem crente ladrão. Como que não, irmão? Mas eu conheço. Não, você não conhece. O que você conhece é alguém que rouba se dizendo crente, alguém que bebe se dizendo crente, alguém que é idólatra, avarento, alguém que se prostitui, que se diz ser crente, mas um crente de verdade, ele não faz nada dessas coisas, ele não tem nenhuma dessas práticas. Eu sempre digo, não existe crente mentiroso, existe mentiroso dizendo que é crente, não existe crente que compra e não paga, o que existe é mal pagador dizendo que é crente. Glória a Deus. 1 Coríntios 15:33, anote essa referência também, vai dizer, não vos enganeis, né? Agora quero aprofundar aquele texto que citamos há pouco. Não vos enganeis, as más companhias, né, corrompem os bons costumes. Isso está lá em 1 Coríntios 15,
33. Então cuidado, meu amigo, minha amiga, você jovem que precisa de muito conselho, você menino, menina, cuidado com as más companhias, cuidado com aquelas conversas que não edificam, cuidado com aqueles grupos de WhatsApp que não tem nada de edificante, que não tem nada de puro, ali cuidado com aqueles vídeos dentro do banheiro, na madrugada, cuidado, porque isso desagrada a Deus. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Então, constitua-se amigo de Deus e seja inimigo do mundo, pois assim você herdará a vida eterna. Concluímos então o tópico 2, avançamos ao terceiro e último subtópico dessa lição. Tópico 3, o cuidado com a pessoa depois da disciplina, né? O que é isso? É eu não abandonar a pessoa que foi disciplinada, né? Disciplina não significa abandono, disciplina significa cuidado de perto, ou seja, tu disciplina, mas tu traz para perto, né? Tu não afasta. Então a gente deve cuidar com isso. Da metade para o final, o apóstolo vai dizer: Paulo recomenda um bom relacionamento interpessoal com as pessoas de fora da igreja. Ou seja, Paulo não está condenando a gente ter amizade com pessoas ímpias, com pessoas que não servem a Deus. Ele quer evitar que os membros queiram viver isolados da sociedade, mas isso não significa ter as mesmas práticas. Então o problema não é quando eu tenho um amigo que não é crente, o problema é quando eu começo a fazer as coisas que o meu amigo que não é crente faz. Aí está o problema, aí mora o problema, né? Pelo contrário, devem ser testemunhas do Evangelho de Cristo, né? E aonde que a gente é testemunha do Evangelho de Cristo? A gente é uma testemunha dentro da igreja? Claro que não. A gente é uma testemunha para aquelas pessoas que não conhecem, que não viram, que não têm uma intimidade com a palavra. A gente deve testemunhar de Cristo lá fora, né? Na oração sacerdotal, Jesus pediu ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, né? Então o que é isso? É eu e você inseridos no mundo, né? Mas é Jesus pedindo para que o mal, né? O mal não seja o nosso adversário que vá nos consumir, que vá nos tragar. É Jesus falando: Deus, não tire-os do mundo, mas livres os do mal, né? Eu quero ir a um texto contigo nesse momento, anote essa referência também, depois você leia o texto, contexto, para não arrumar nenhum pretexto. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, que diz assim, ó: mas recebeis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Oh, glória a Deus, você que já foi selado, capacitado pelo Espírito Santo, seja testemunha de Deus para o mundo, seja a boca de Deus na tua casa, para a tua família, na tua rua, no teu trabalho. Anuncia Cristo para aqueles que ainda não têm a esperança da salvação. Glória a Deus. Com isso chegamos ao subtópico 2 do tópico 3, que traz por subtítulo: a disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e graça, né? Por que a disciplina, né? Uma pergunta que surge é: por que a disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e de graça? Porque todos, né? Todos, sem exceção, todos dependemos da mesma graça e precisamos do mesmo perdão, né? A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, não é porque o pecado do meu irmão foi exposto que eu sou melhor que ele. Não, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou. Então, todos temos pecado. A diferença é que ele foi exposto. Então, a gente deve aplicar a disciplina em um ambiente de perdão e de graça, porque de perdão e de graça todos nós precisamos. Da metade para o final do tópico diz assim: Paulo orienta que eles tratassem o faltoso como um irmão. Cada membro deve ajudar um ao outro em suas dificuldades. A Bíblia vai dizer que um deve carregar a carga dos outros, né? Nunca julgar precipitadamente, pois todos são devedores e dependentes da graça de Deus, né? Não há nenhum entre nós
que não dependa das misericórdias, da graça e da bondade de Deus. Um texto para concluirmos o subtópico 2 está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz: aquele, pois, que está em pé, cuide para que não caia. Então, cuidado, você que está em pé, você que se julga ser muito bom, muito santo, cuidado, tenha cuidado. A Bíblia nos orienta dizendo, olha que lição poderosa, cuidado para não cair, né? Porque a Bíblia diz que o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar, né? Então que a gente venha ter cuidado. Último subtópico da lição: a disciplina não significa abandono da pessoa disciplinada, né? Da metade para o final, a pessoa disciplinada não pode ser abandonada e tratada com preconceito. A ela, a igreja deve oferecer apoio, de preferência por uma equipe capacitada, né? Isso é importante demais. Se possível, por meio de um treinamento oficial da igreja, elaborado e aplicado por instrutores experientes e, acima de tudo, comprometidos com o reino de Deus, que provavelmente, ou melhor dizendo, que comprovadamente demonstre amor pelas almas, né? A disciplina é uma forma de confortar o crente que pecou e mostrar que, apesar de tudo, a igreja ama-o e deseja vê-lo restaurado. Então a igreja nunca vai desejar ver alguém arruinado, alguém arrebentado, alguém no pecado, alguém indo para o inferno. Não, a igreja sempre vai querer ver uma pessoa que pecou sendo restaurada, sendo levantada por Deus, firmando seus pés na rocha e estando no meio da comunhão dos santos, né? Eu quero ir a um texto que eu julgo ser importante, e com esse texto já estaremos concluindo essa 8ª lição dos jovens, uma lição rica em ensinamento, rica em conselhos, de grande ajuda para o nosso crescimento, né? Então vamos ao último texto dessa lição, que está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então quem pode dizer que nasceu de Deus e que conhece a Deus? Aquele que ama os seus irmãos. Então que esse amor fraternal venha estar na minha, na tua vida, no seio da igreja, para que ele possa ser demonstrado a todos quanto precisam de um amor, de um braço estendido, de um ombro amigo, de um conselho, de uma orientação vinda da parte de Deus. Que a gente possa, assim como diz o texto, amarmos uns aos outros, porque o amor, ele é de Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? E eu te peço, por gentileza, me ajude aqui no canal, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. Se você puder ficar um minutinho ainda comigo, eu quero te dar um anúncio dizendo que logo aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem um link que te leva direto para um grupo no Telegram que eu criei especialmente para postar assuntos referentes às lições da escola bíblica, tanto dos jovens quanto dos adultos. Lá, somente lá no grupo do Telegram, eu disponibilizo um PDF de toda a lição. Cada lição que eu ministro, eu posto o PDF lá, e nesse PDF traz todos os textos que eu uso durante a lição, todas as ponderações que eu faço, todas as anotações que eu faço, está no PDF. Então você, irmão e irmã que são professores, você pode ter acesso a esse material de forma prática, simples e de graça, somente entrando para o meu grupo do Telegram. Clica no link, tu vai ser redirecionado ao grupo, clica no botão entrar e você já vai estar entrando no grupo, e entrando no grupo já terá acesso a esse material. Também aqui embaixo na descrição desse vídeo eu tenho um link que te leva direto para o meu grupo secreto no Telegram também. O nome do grupo é Apocalipse Descomplicado. Eu criei um grupo no Telegram para a gente falar sobre Apocalipse. Eu também sou
palestrante, a gente palestra sobre escatologia há alguns anos já, e eu criei um grupo de escatologia lá onde eu posto material bíblico, teológico, semanalmente, de graça, de forma gratuita, para ajudar os irmãos no seu crescimento de conhecimento. E aqui embaixo também, para concluirmos, tem um link que te leva direto pro meu Instagram. Me segue no Instagram, que todo dia tem material bíblico, teológico de muita qualidade lá no meu Instagram. O desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vida de uma forma toda especial, porque, irmãos, estamos passando por um momento difícil, um momento aonde nunca passamos até hoje na história da humanidade, um período de pandemia global, de morte, de falta, às vezes, quem sabe, de alimento, de recurso, mas eu quero profetizar no final dessa aula que, em nome de Jesus, a provisão vai chegar, o recurso vai vir, a porta vai abrir e Deus vai bradar do céu sobre a tua vida. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Te espero na próxima videoaula. Graça e paz.